Queríamos então agradecer o irmão Amauri pela oração, ter nos representado. E queremos então estender mais uma vez boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos. Fiquem à vontade em nosso meio. Hoje a nossa reunião Vida e Ministério Cristão está bastante instrutiva e animada. Na reunião de hoje nós vamos considerar o capítulo 29 de Provérbios e como este capítulo nos ajuda a nos proteger e rejeitar crenças e costumes que não estão baseados na Bíblia. Vamos saber o que significa bajular ou lisonjear e como pode ser uma armadilha para quem recebe tal elogio. Teremos uma leitura também de Provérbios capítulo 29. E logo em seguida, 3 apresentações que nos ajudarão a iniciar uma conversa no nosso serviço ministerial. Em nossa vida cristã teremos um vídeo do Corpo Governante, o número 5. Nesse boletim vamos considerar princípios bíblicos que podem nos ajudar a tomar boas decisões sobre a educação secular. E logo em seguida o estudo bíblico de congregação. Consideraremos a vida de José, como ele agradou a Jeová, obtendo a sua aprovação e a sua proteção. Portanto, a nossa reunião hoje está bastante instrutiva e edificante. Vamos dar início, então, com tesouros da palavra de Deus. O nosso irmão Daniel Benfica está designado para esta parte. Ele tem um tema: rejeite crenças e costumes que não são baseados na Bíblia. A definição para a palavra escuridão é ausência de luz. E por causa da ausência de luz, não conseguimos enxergar e nem nos movimentar corretamente. Se não tivermos uma lanterna ou uma vela, ou até mesmo podemos tomar direções erradas e por estar na escuridão. Na Bíblia, a palavra escuridão também tem um sentido de falta de conhecimento da verdade que realmente agrada a Jeová. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, a parte A diz: ela, ou seja, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus. E qual é a consequência desta falta de conhecimento ou o entendimento da Bíblia que nos conduz a agradar a Jeová? Vamos analisar no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29, 18, que diz assim: quando não há visão, o povo fica sem controle, mas os que obedecem à lei são felizes. Conforme vimos na Bíblia, a consequência é que milhões de pessoas vivem em escuridão espiritual, ou seja, acreditam em mentiras que não agradam a Deus. E essas pessoas, elas estão escravizadas às superstições e ao medo de espíritos maus. Elas usam amuletos, talismã, porções mágicas, simpatias e outras coisas acreditando que isso as vai proteger. Será que isso realmente vai funcionar? Na verdade, não precisamos recorrer a essas coisas. O Deus verdadeiro, Jeová, ele é muito mais poderoso do que Satanás e seus demônios. Se confiarmos em Jeová, ele vai nos proteger. Nós temos essa garantia através da Bíblia. O livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Também muitos comemoram datas festivas que têm ligação ou com o espiritismo, deuses falsos, e são costumes sem base bíblica. Às vezes, podemos ser até pressionados para participar de um Natal, um aniversário, um dia dos pais, um dia das mães e assim por diante. Você se sente assim? A sua família te pressiona? Continue confiando em Jeová. Mas precisamos ter cautela, pois o que fazemos é contado em nossa relação com Ele.
Só porque um feriado ele consta no calendário, não quer dizer que é correto comemorar ou festejar. Como cristãos, nós devemos pesquisar e verificar a origem e se esse costume agrada a Jeová. Podemos até nos perguntar: o feriado ou a comemoração é baseada em algum ensino que não está na Bíblia? Essa pergunta ela é muito importante para refletirmos no assunto. E devemos tomar cuidado, pois se estivermos fazendo o que Jeová rejeita, não teremos a aprovação dele. Aprender sobre Jeová, o que agrada a ele, e colocar isso em prática, é a chave para ganhar a proteção dele. Provérbios, capítulo 29, versículo 3, a parte A. Provérbios, capítulo 29, versículo 3, a parte A diz: quem ama a sabedoria, alegra seu pai. Alegramos nosso pai, Jeová, por adquirir conhecimento, e com sabedoria podemos tomar boas decisões. Por exemplo, no tempo dos apóstolos, os cristãos da cidade de Éfeso, após entenderem a verdade que agrada a Jeová, eles juntaram todos os seus livros de magia, que não eram poucos, e os queimaram. Nessa situação estava aliado o conhecimento junto com a ação. Do mesmo modo, para agradar a Jeová, e para que Deus nos dê sua proteção, precisamos jogar fora qualquer objeto relacionado a práticas demoníacas. Isso inclui talismã, amuletos, livros, filmes e jogos sobre ocultismo, santinhos e qualquer pingente ou colares de proteção. A Bíblia diz, em Tiago 4:7, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como nós podemos se sujeitar a Jeová? Por obedecer e servir a ele. Se sujeitar a Jeová é estar disposto a aprender a sua vontade e fazer mudanças em nossa vida para o agradar. Se fizermos isso, podemos ter certeza de que Satanás e seus demônios não irão nos controlar. E se você não tem certeza de que certo costume agrada a Jeová, ore a ele pedindo sabedoria. Depois faça uma pesquisa em nossas publicações no site jw.org. Se for necessário, converse com os anciãos. Eles não vão dizer qual decisão você deve tomar, mas podem ajudá-lo a lembrar de conselhos importantes da Bíblia, como o que já vimos aqui. Seguindo esses passos, você vai treinar sua capacidade de discernimento e você vai saber distinguir tanto o certo como o errado. Pode ser que parentes ou colegas de trabalho ou escola tentem nos convencer a participar de uma celebração que não agrada a Deus, o que pode nos ajudar a não cedermos à pressão. Meditar em Provérbios 29 e 25 vai nos ajudar a saber o que fazer. Provérbios 29 e 25 diz: tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Devemos sempre nos lembrar por que Jeová não gosta dessas celebrações. Podemos pesquisar publicações que explicam a origem desses feriados. Quando relembramos os motivos que a Bíblia dá para não participarmos desses eventos, ficamos mais convencidos de que estamos andando no caminho que agrada a Jeová. Se confiarmos em Jeová e em sua palavra, não vamos tremer diante de homens. Por favor, vejam a gravura. O irmão está pesquisando profundamente um assunto usando o livro Princípios Bíblicos. E podemos ver que ele está meditando nisso. Está até fazendo suas anotações. E o motivo está na gravura ao lado. Vemos ele de uma forma bondosa, mas firme, explicando por que não participa de certo costume que provavelmente seus familiares praticam. Isso talvez não esteja agradando os seus familiares. Alguns estão ouvindo atentamente, já outros, eles estão o questionando. Apesar disso tudo, o semblante de nosso irmão está tranquilo, pois ele está determinado a agradar Jeová em vez de agradar seus familiares. E lembre-se que o personagem mais importante, que é nosso Deus Jeová, ele está lá do alto,
observando atentamente, e ele vê seu servo tomando uma firme posição a favor da verdade para agradá-lo, alegra seu coração. Ele se agrada muito quando defendemos a nossa posição, mesmo em ocasiões difíceis. Muito bem. Nesse discurso, nós vimos que a obediência a Jeová é o caminho para a nossa felicidade. Também vimos que devemos pedir sabedoria a Jeová para entender se um costume agrada a Ele ou não. E aprendemos que não podemos deixar outros nos pressionarem a participar de algum costume errado. Jeová, Ele nos fornece bondosamente, através de sua palavra, a Bíblia, todo o conhecimento que precisamos para agradá-lo. E esse conhecimento ele é como a luz forte de uma lanterna nesse mundo em escuridão espiritual. Quando fazemos o uso deste conhecimento, colocando em prática, isso nos aproxima mais de Jeová e podemos sentir a sua poderosa proteção. Devemos estar atentos para rejeitar qualquer costume que não tenha base bíblica. Dessa forma, nós seremos obedientes e colocaremos a nossa confiança em Jeová, em que realmente pode nos proteger, que é nosso Deus verdadeiro. Agradecemos então ao irmão Daniel Benfica por trazer para nós esses lembretes bastante oportunos. Obrigado, irmão Daniel. Teremos agora joias espirituais, a consideração de Provérbios 29, versículo 5, e o nosso irmão José Lima está designado para essa parte. Então, para nós darmos início às joias espirituais, eu gostaria de um voluntário para ler para nós aqui Provérbios 29, versículo 5. O irmão João Davi. O homem que bajula seu próximo arma uma rede para os pés dele. Obrigado, irmão. Então, de acordo com esse versículo, nós temos a seguinte pergunta: o que significa bajular ou lisonjear e como o homem que bajula seu próximo arma uma rede para os pés dele? A irmã Joelma? Bajular é tentar agradar alguém por meio de elogios que são falsos, insinceros ou excessivos. O objetivo disso é ganhar o favor da pessoa, criar um sentimento de obrigação agora que essa pessoa tem com você que bajulou, ou também satisfazer o orgulho ou a vaidade da pessoa que é bajulado. Qual é o problema? Como que isso estende uma rede para a pessoa? Porque ela começa a ter um conceito elevado demais sobre ela, faz a sentir-se superior sobre outra pessoa e ela não consegue enxergar os pontos que precisa melhorar. Se elogiarmos da boca para fora, isso vai apenas inflar o ego da pessoa. Então, é melhor buscarmos o conselho daqueles que querem nos ajudar a continuar no caminho da verdade, em vez de procurar pessoas que sempre nos dizem como somos maravilhosos, fazendo-nos cócegas nos ouvidos com conversa lisonjeira. Muito bem, obrigado, irmã. Nós temos aqui agora as próximas perguntas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Suzana? Provérbios 29 e 21 diz que se um servo é mimado desde jovem, ele acabará se tornando um ingrato. Em relação a esse provérbio, uma despertar de 2017 orienta os pais a preparar os filhos para a vida real. E diz não ser bom fazer todas as vontades de uma criança e o seu filho pedir algo que os pais não têm condições de dar,
é importante explicar para ele a importância de controlar os gastos. E caso surja a necessidade de cancelar um passeio ou uma viagem, a matéria sugere que os pais ajudem o filho a entender que decepções fazem parte da vida e aproveitar momentos difíceis para prepará-lo para a vida adulta. Obrigado, irmã. O irmão Amaury. O 29:2 mostra que quando os maus governam, o povo geme. Então, o reino de Deus, que é um governo justo, né, certamente é um presente maravilhoso, né, para todas as pessoas, né, para aquelas que quiserem aproveitar essa oportunidade, né, de servir a Jeová agora e receber essa bênção em breve. Muito bem, obrigado. A irmã Kaline. O verso 1, ele nos alerta sobre o orgulho, que ele endurece o coração da pessoa, levando essa pessoa a rejeitar repetidos conselhos de Jeová e seguir um modo de vida forçosamente que vai causar ruína. Mas quem se deixa moldar por Jeová como um barro macio nas mãos do oleiro com humildade, vai aceitar as orientações de Jeová com gratidão e transformar essa orientação em proteção, que não vai pesar, mas vai nos fortalecer e nos manter seguros. Obrigado. A irmã Laura. Provérbios 29:15 nos ensina que quando o pai e a mãe nos corrigem, eles fazem isso para o nosso bem. E se uma criança nunca recebe orientação, ela pode acabar fazendo coisas erradas. Então, correção é uma forma de amor. Obrigado. Irmão Tiago. Provérbios 29:11, o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio continua calmo e mantém isso sob controle. Esse versículo me faz refletir em quantas vezes nos colocamos em situações desagradáveis e por vezes estressantes, justamente por não refrear a nossa ira. A palavra nesse caso é literalmente como uma flecha lançada, que não há como recuperar e tal causa ferimentos. Mas o autodomínio traz calma e mansidão ao ambiente. O prudente pode observar que, ao manter a calma, suas palavras tornar-se-ão bálsamo a todos que estiverem presentes. Obrigado, irmão. A irmã Fátima. No versículo 17, embora esteja falando sobre relacionamento de pai e filhos, também esse texto pode aplicar entre jovens e irmãos mais experientes. Por que esse relacionamento é bom? Porque pode dar aos jovens a segurança que eles necessitam. Isso pode também formar belas amizades. E isso pode promover a paz na congregação. Muito bem, obrigado. Irmã Késia. O versículo 25 fala para nós confiarmos em Jeová. E a coragem, ela está associada à confiança, pois ela nos fortalece e nos sustenta. Então, ser corajoso pode ser definido como perseverar diante de adversidade, defender o que é certo e suportar sofrimento com dignidade ou fé. Então, para mim, ser corajosa, é necessário eu ter confiança em Jeová. Então, é isso que eu quero me lembrar todos os dias. Obrigado, irmão. Irmã Rosângela. Fazer escolhas de amizade ou relacionamento limpos moralmente representa para nós uma alegria para a nossa família e para Jeová. Obrigado, irmã. A irmã Thaís. O provérbio 29:3 mostra o poder destruidor do adultério. Aqui mostra que
A pessoa que não se arrepende, ela destrói sua relação com Jeová e arruína totalmente sua família. E a pessoa ofendida, no caso, ela tem base para divórcio bíblico. Não importa se o transgressor é o marido ou a esposa. Quando se rompe o vínculo do casamento, isso pode causar muita dor ao cônjuge ofendido e aos filhos e outras pessoas da família. Então, temos que tomar cuidado realmente com nossos pensamentos pecaminosos que podem causar muito sofrimento àqueles que amamos. Obrigado, irmã. O irmão Adriano. Versículo 7 nos lembra algo muito comum no mundo lá fora. As pessoas mais simples, os pobres, eles são deixados de lado. Muitas vezes são vítimas de injustiças. Mas aqui dentro da organização de Jeová, da congregação, felizmente não há isso. Aqui não há favoritismo, não há preocupação com alguns e com outros que são deixados de lado, muito pelo contrário. Especialmente aqueles que são mais simples, recebem mais atenção e devem ter todo o nosso carinho e preocupação. Muito bem, irmão. Muito bom. Obrigado. A esposa do irmão Lucas. Ainda em Provérbios 29:5, nós aprendemos que enquanto o elogio sincero traz benefícios, a palavra de Deus torna claro que as palavras macias dos lisonjeadores ou bajuladores, elas prejudicam. O próprio Jesus, ele recusou a ser lisonjeado. E ele é um exemplo para todos nós que somos seus seguidores. E quão veraz é a declaração bíblica no Provérbios, que a boca bajuladora, ela apenas causa derrubada. Obrigado, irmão. O irmão Siqueira. Hoje, devido ao orgulho, a pessoa talvez não demonstre consideração por outros, ou seja, até mesmo temperamento irritadiço. Assim, o conselho aqui em Provérbios é interessante. O homem dado à ira suscita contenda, e quem está disposto ao furor tem muita transgressão. Então, caso uma pessoa não controle seu espírito, seja uma pessoa orgulhosa, e seja dado à ira, ela poderá suscitar contenda até mesmo entre amigos. E quem está disposto ao furor tem muita transgressão. Então, sim, é certo que ele cometerá pecados, algo que a pessoa sábia e piedosa desejará evitar. Obrigado, irmão. Agradeço os bons comentários dos irmãos. Obrigado, irmão José Lima, por ter conduzido essa parte. Sem dúvida, os comentários dos irmãos foram bastante edificantes para todos nós. Tivemos bons lembretes em joias espirituais. Bem, aqueles que terão então agora parte na sala adicional, poderão acompanhar nosso irmão Yuzuki Asahara até lá. Enquanto isso, aqui na nossa sala principal, nós teremos a leitura de Provérbios, capítulo 29, versículos do 1 ao 18. Os irmãos, então, poderão acompanhar a leitura do nosso irmão Danilo Benfica. Vamos ouvi-lo. O homem que continua obstinado depois de muita repreensão será arruinado de repente, e não haverá remédio. Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando os maus governam, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade ao país, mas o homem que procura suborno leva o país à ruína. O homem que bajula seu próximo arma uma rede para os pés dele. A transgressão do perverso é um laço para ele, mas o justo grita de alegria e exulta. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas os maus não se importam com isso. Homens que se gabam incendeiam a cidade,
mas os sábios acalmam a ira. Quando um sábio entra em controvérsia com um tolo, há exaltação e zombaria, mas nada é resolvido. Homens sanguinários odeiam quem é inocente e procuram tirar a vida do justo. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio continua calmo e a mantém sob controle. Quando o governante dá atenção a mentiras, todos os seus servos são maus. O pobre e o opressor têm isto em comum: Jeová dá luz aos olhos dos dois. Se um rei julgar os pobres de modo imparcial, seu trono estará sempre seguro. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança deixada solta causa vergonha à sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e ele lhe trará descanso e dará grande prazer a você. Quando não há visão, o povo fica sem controle, mas os que obedecem à lei são felizes. Queríamos agradecer, irmão Danilo, pela excelente leitura que pôde compartilhar conosco. Estávamos observando a lição de número 5 da nossa brochura Melhore e percebemos que você cumpriu muito bem, viu, Danilo? Gostamos muito da sua leitura. Preparou-se bem, pensou nas intenções das palavras, não desconsiderou as vírgulas, deu sentido à sua leitura, e isso com certeza edificou todos nós aqui na congregação. Queremos incentivá-lo a continuar assim, viu? Fazendo progresso aqui na reunião Vida e Ministério. Muito bem, teremos agora a próxima sessão, Faça Seu Melhor no Ministério, e vamos ver como que as irmãs Janete Benfica e Linda Lauren de Lima apresenta para nós como elas irão iniciar uma conversa. É um testemunho informal, convidando a pessoa para o discurso especial. Vamos ouvir as nossas irmãs. Oi, eu posso sentar aqui? Claro, fique à vontade. Obrigada. Muito prazer, o meu nome é Janete. Qual que é o seu nome? Lauren. Lauren, que dia bonito está fazendo hoje, né? Tá bonito mesmo. Eu gosto tanto de vir nesse parque, ele é tão tranquilo. Eu também. A gente vinha aqui sempre que eu era criança, eu e minha família. Daí agora, sempre que eu quero pensar um pouquinho mais, eu venho aqui. Olha, realmente, esse lugar é muito bom para fazer isso mesmo, né? Sim, a nossa vida está tão corrida, né? Tanto estresse, tanto acidente, né? Sem falar nas notícias de guerra que tem matado tantas pessoas inocentes. É verdade, Lauren. E não está nada fácil, né? Nem fale. Hoje mesmo eu vi na televisão uma reportagem que diz que caiu uma bomba em um hospital e matou um monte de pessoa inocente. Lauren, e todos esses acontecimentos acabam nos afetando de algum jeito, não é mesmo? Todos nós acabamos sofrendo também. Mas você sabia que a Bíblia fala que um dia não vai mais haver guerras? Não, eu acho que isso é impossível. Pode até diminuir, mas acho que acabar não vai. Sabe, Lauren, muitas pessoas também pensam assim. Mas eu posso mostrar para você o que a Bíblia fala sobre este assunto? Pode sim. Veja aqui na minha Bíblia, que eu tenho no celular, aqui em Salmo, capítulo 46, versículo 9, que diz assim: Ele põe fim às guerras em toda a terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima as carroças militares no fogo. Viu só a promessa de Deus, Lauren? Muito em breve, Ele vai acabar com todas as guerras, e não apenas numa parte do planeta, mas em toda a terra. Nossa, a gente ia ser tão feliz, né, se isso realmente acontecesse.
Olha, e podemos ter certeza de que vai acontecer. Sabe por quê? Porque quem está prometendo é Deus e não homem. E tudo que ele promete realmente cumpre. Laure, no dia 26 de setembro, nós, Testemunhas de Jeová, vamos ter um discurso especial lá no Salão do Reino, falando exatamente sobre esse assunto. O tema do discurso é o fim das guerras. Como? Eu gostaria muito que você fosse lá para assistir esse discurso, pois eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você desejar, eu posso pegar o seu contato e passar o endereço e horário direitinho para você. O que você acha? Pode ser sim. Anota aí. Vou anotar. Queremos então agradecer a boa apresentação que a irmã Janete nos fez sobre iniciar conversas, né? Obrigado, irmã Janete. Percebemos assim a sua maneira de falar, né? A sua maneira natural de falar, realmente deixa o ouvinte à vontade. Foi isso que a irmã fez, né? Então, a nossa brochura Ame as Pessoas, falando sobre a naturalidade, nós devemos, então, usar expressões faciais, gestos, nosso recurso que nós temos, e deixar a pessoa ver que você realmente está sendo natural com ela, está sendo sincera com ela, né? Então, a irmã foi bem sucedida nisso, né? E queremos elogiar a irmã, por isso continue assim, viu? Queremos agradecer também a irmã Linda Lauren por ter, assim, colaborado com essa participação, tá bom? Obrigado, viu? Teremos agora a próxima participação, a nossa irmã Késia, juntamente com a irmã Silvana. Ela irá fazer então uma apresentação iniciando conversas, testemunho informal, oferecendo a revista Sentinela de número 1 de 2025. Vamos ver então como que as irmãs se saem. Já se perguntou, Silvana, por que existe tantas guerras se todos querem a paz? Será que é possível sentir paz em um mundo cheio de violência? Será que um dia as guerras vão acabar? Você já se fez alguma dessas perguntas, ou todas elas? Sabe, eu tinha um filho que fazia esse mesmo trabalho que você está fazendo. Você é testemunha de Jeová, não é? Sou sim. E para fazer esse trabalho precisa ter um bom conhecimento da Bíblia, não é? Precisa. Ele era tão bonito, mas ele teve hepatite. Ai, que pena, Silvana. Ele ficava conversando com a avó dele, que era minha mãe, e dizia assim, eu vou morrer primeiro. Aí ela dizia, não vai, você vai ter sua família. E aí eu chegava perto. Eles paravam de conversar. Enfim, ele morreu e foi sepultado no dia do nascimento dele. E aí, 3 meses depois, a minha mãe faleceu nos meus braços. Eu sinto muito, Silvana. Essa é uma dor difícil demais para carregar. Mas isso é coisa do inimigo. Mas essa dor que você carrega é muito pesada. Mas eu gostaria que você visse quem é que está perto de você. Aqui no texto de Salmos 34:18, que diz assim, olha, Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Então, Deus, Ele está atento aos seus sentimentos, pois Ele está perto dos que têm coração quebrantado, ou seja, sem força, que sofreu um choque. E por quê? Para dar força, Silvana. E eu tenho certeza que durante esses anos você sentiu a força de Deus, não sentiu? Sim, muitas vezes. Que bom. Eu gostaria de voltar
e conversar um pouquinho com você a respeito do porquê que Deus, né, Ele permite que a gente sofra tanto. E se eu puder voltar no sábado à tarde, umas 2 horas, será que tudo bem para você? Tudo bem, pode voltar sim. Obrigado, irmã Késia, também irmã Silvana, por ter nos ajudado nessa parte. Estávamos observando a sua apresentação, era de casa em casa, né? Eu tinha falado que era um testemunho informal, mas era de casa em casa. E gostamos de ver como que você redirecionou a sua conversa quando a moradora falou de um outro assunto, mostrando assim que você cumpriu bem a lição de número 3, falando sobre a empatia. Diz aqui, tente se colocar no lugar da pessoa e imaginar como ela se sente. Então nós percebemos, irmã Késia, que pelo seu tom de voz, pelas palavras calculadas que você disse à sua moradora, você pôde demonstrar essas qualidades aqui que sugeriu a nossa brochura. Então queremos elogiar a irmã por ter se preparado bem para essa parte e incentivado a irmã a continuar então fazendo progresso e se preparando tão bem quanto fez hoje, tá bom? Obrigado. Agora sim, iniciando conversas, teremos aqui um testemunho informal, juntamente com a oferta da revista Sentinela, para alguém que está preocupado com as guerras. Então, a nossa irmã Jaziane, juntamente com a nossa irmã Joelma, fará essa parte para nós. Vamos ouvir. Oi, com licença. Essa revista é religiosa? Ah, sim. É um artigo que eu estou lendo sobre o fim das guerras. O que a Bíblia fala sobre a guerra? Inclusive é a Sentinela, ó. O fim das guerras, como? Talvez você já deve ter se perguntado, né? A gente vive num mundo tão violento. Por que será que Deus permite tanta violência hoje, né? Pois é, menina. Quando eu paro para assistir um pouco as notícias, eu fico extremamente perturbada com as guerras, porque o homem está no século XXI, tem tanta tecnologia, tanta coisa boa, e homem bombardeio, é criança, hospital. Eu não entendo como, eu só vejo tristeza, eu não aceito isso. Aliás, meu nome é Jaziane, como é o seu? É Joelma. Sabe, Joelma, você falou a mais pura verdade. Existem guerras que estão aí há anos, parece que as pessoas elas não entram em acordo de jeito nenhum. Quando a gente vê, a gente vê que, na verdade, só tem interesse político e dinheiro, não é verdade? As pessoas elas não buscam a paz. Mas essa revista aqui, justamente aqui onde eu estava lendo, mostra sobre a opinião de Deus sobre a guerra. Salmos 46:9 fala assim, ó: Deus, ele vai pôr fim às guerras em toda a terra. Deus, ele criou o ser humano para viver num ambiente pacífico, na terra, com paz. Então, ele não se agrada dessa situação que nós estamos vivendo. Que forte isso, menina. Então, dá para acreditar que tem esperança? Sim, você pode acreditar que tem esperança. Deus, ele não está satisfeito com a situação que nós estamos vivendo, né? Ele fala para a gente procurar a paz, que Ele vai nos abençoar e Ele vai também transformar a terra num verdadeiro paraíso. Aliás, essa revista aqui, ela faz parte de uma campanha mundial que nós estamos fazendo agora nesse mês de setembro. Como eu falei para você, a Sentinela ela vai ser divulgada em toda a terra. E ela vai responder algumas perguntas sobre por que existem tanta guerra, né? Como que a gente pode encontrar a paz? Será que é possível, mesmo assim, o mundo ainda estando em guerra, a gente pode sentir a paz que vem de Deus? E, com certeza, todas essas respostas vão ser encontradas na Bíblia, Joelma. Você gostaria de ficar com ela para ler? Não estava vendo a hora que você ia me oferecer ela. Eu quero sim. Com certeza, ouvir isso que você falou me tocou. Olha, Joelma, aqui atrás, onde eu falei para você, tem um site
né, do JW, e também tem o QR Code. Ali você vai poder encontrar mais outros assuntos direcionados à Bíblia e também falando mais sobre o que essa revista ela pode te ajudar, tá bom? Ok, obrigada. Uma boa leitura. Agradecemos, então, a participação das irmãs, da irmã Jaziane, bem como também da irmã Joelma. A irmã Jaziane demonstrou assim, um bom preparo para a sua participação, mostrou bastante bondade e respeito pela sua ouvinte, e realmente era isso que sugeria a brochura Ame as Pessoas. No tópico bondade, falou sobre quando você sente compaixão pela pessoa e realmente quer ajudá-la, isso fica claro no seu jeito de falar. Isso realmente ficou claro, né? Você evitou muitas palavras, somente as palavras certas, no tempo certo, e isso mostrou assim que você foi bastante eficaz na sua apresentação. Viu, irmã? Continue assim também, progredindo. Obrigado. Agora nós passaremos para a terceira sessão, nossa vida cristã. E para isso nós vamos então entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. Aqueles que desejarem ficar de pé poderão fazê-lo. O cântico é o de número 159, que tem como tema Toda a glória vou te dar. Está baseado no Salmo de número 96, verso 8. Muito bem, em necessidades locais, teremos agora um vídeo do Corpo Governante, boletim de número 5. Vamos ouvir então. Sem dúvida, queremos levar em conta esses princípios da Bíblia ao escolher uma educação nas nossas vidas. Teremos agora o estudo bíblico de congregação. Teremos a introdução da sessão 4 e histórias 14 e 15, que irá considerar um jovem, José. Quem está designado para essa parte? Nosso irmão Isaías Claudino. E seu ajudante na leitura, nosso irmão Adriano Garcia. Vamos ouvi-los atentamente. Muito bem, vamos iniciar então o estudo bíblico de congregação. Hoje vamos dar início à sessão 4 do livro Histórias da Bíblia e depois vamos considerar então as histórias 14 e 15. Hoje vamos falar então sobre um dos personagens mencionados aqui na sessão 4. Vamos ouvir a leitura dessa sessão e aí os irmãos poderão ficar bem à vontade para dar seus comentários. Serão bem-vindos todos aqueles que quiserem comentar, desde os bem jovenzinhos até os menos jovens. Nas próximas histórias, vamos conhecer José, Jó, Moisés e os israelitas. Todos sofreram bastante com as coisas que o diabo fez. Eles tiveram que enfrentar coisas como injustiça, prisão, escravidão e a morte de pessoas amadas. Mas Jeová, de vários modos, protegeu todos eles. Se você é pai ou mãe, ajude seu filho a entender como esses homens conseguiram suportar coisas ruins sem perder a fé em Jeová. Vamos ver também como Jeová usou as 10 pragas para mostrar que ele era muito mais poderoso que todos os deuses do Egito.
Mostre para seu filho como Jeová protegeu seu povo no passado e como ele protege seu povo hoje. Muito bem, então baseado nessa introdução da sessão 4, quem são os personagens que nós vamos estudar nessa sessão? Irmã Jaziane? Os personagens serão José, Jó, Moisés e os israelitas. Muito bem, obrigado, irmã. E o que todos esses personagens, ou servos de Jeová, têm em comum, que nós vamos observar nessas lições? Irmã Rose? Esses servos imperfeitos como nós, eles passaram por vários desafios por causa do inimigo, Satanás, o diabo. Mas mesmo assim, eles não perderam a fé em Jeová. Muito bem, irmã. Muito obrigado. E o que Jeová fez em relação a esse sofrimento que eles enfrentaram? Irmão Siqueira? Há uma bela lição para nós nesses relatos, né? Jeová, de vários modos, protegeu todos eles. Então, qual é a lição para nós? Se você é pai ou mãe, ajude seu filho a entender como esses homens conseguiram suportar coisas ruins, sem perder a fé em Jeová. Então, seguir esse exemplo vai ajudar os pais com os filhos, vai ajudar todos nós. Muito bem, obrigado, irmão. Baseado, então, nesse comentário, que Jeová protegeu a todos eles, quem gostaria de comentar para nós a imagem que nós temos aí na seção 4? O que está acontecendo aí nessa imagem que mostra que Jeová protegeu a todos eles? Esse é um exemplo, né? Irmão Miguel? Nós sabemos que quando Moisés estava liderando o povo, aí eles ficaram como que encurralados, né? Entre o exército de Faraó e o mar. E aí, de maneira milagrosa, Jeová fez com que Moisés batesse o seu bastão no mar e ele se abriu e essa grande multidão passou, então, atravessou o Mar Vermelho, podemos dizer, de pé seco, né? Então, um grande milagre protegendo todo o seu povo. Muito bem, obrigado por comentar a imagem. Então, agora, baseado no quadro que nós temos aí, o que a criança deve aprender nessas lições? Cada um pode mencionar sobre um dos servos de Jeová. A Laura? José, ele não fez o que era errado com a esposa de Potifar, porque ele amava Jeová. Tudo bem, Laura. Então, baseado na história de José, é isso que queremos que a criança aprenda. A Mariana? E apesar de todo o sofrimento que passou, Jó não deixou de ser amigo de Jeová. Obrigado, irmã. Isso mesmo. Então, isso que a criança vai aprender sobre Jó. E o terceiro, Lauren? Não importava onde estivesse, Moisés sempre lembrava que fazia parte do povo de Deus. Muito bem, obrigado. Então vamos manter isso em mente, né? O que nós queremos realmente aprender dessas lições. Vamos então ao primeiro servo, que é José. Vamos ouvir a leitura da história 14, um jovem que obedeceu a Deus. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Ele era o filho que Jacó mais amava. Por isso, os irmãos mais velhos de José tinham muito ciúme dele e o odiavam. Uma vez, José teve uns sonhos estranhos que ele não entendeu. Então ele contou o que tinha sonhado para seus irmãos, mas eles não gostaram desses sonhos. Sabe o que pensaram? Que José queria ser o rei deles.
Aí eles ficaram com mais raiva de José. Um dia, os irmãos de José estavam bem longe, cuidando das ovelhas da família. Jacó pediu para José ver se eles estavam bem. Quando eles viram José chegando, começaram a dizer: lá vem José. Por que a gente não mata esse sonhador? Quando José chegou, os irmãos dele o agarraram e o jogaram no buraco bem fundo. Mas, naquela hora, estavam passando por ali alguns homens que iam para o Egito. Aí, Judá, um dos irmãos de José, disse: não vale a pena matar José. Que tal a gente vender José para ele virar escravo? Então, eles venderam José para os homens por 20 moedas. Depois, molharam a roupa de José no sangue de um bode para parecer que um animal tinha matado José. Daí, eles mandaram a roupa de volta para Jacó e perguntaram: essa roupa é de José, não é? Jacó pensou que seu filho tinha morrido e ficou muito triste. Ninguém conseguia ajudar Jacó a se sentir melhor. Quando chegou no Egito, José foi comprado por um homem importante chamado Potifar e se tornou escravo dele. Mas Jeová continuou ajudando José. Potifar viu que José trabalhava bem e que podia confiar nele. Em pouco tempo, Potifar deixou José cuidar de tudo que ele tinha. A esposa de Potifar começou a notar que José era forte e bonito. Todo dia ela pedia para José fazer sexo com ela. O que José fazia? Ele sempre dizia: não posso, isso é errado. Você é casada com Potifar e ele confia em mim. E se eu fizer sexo com você, Jeová vai ficar muito triste comigo. Eu não quero que isso aconteça. Um dia, a esposa de Potifar tentou obrigar José a fazer sexo com ela. Ela agarrou José pela roupa, mas ele saiu correndo. Quando Potifar chegou em casa, a esposa dele mentiu e disse: José tentou me agarrar. Potifar ficou muito bravo. Então ele mandou José para a prisão. Será que Jeová se esqueceu de José? Vamos ver. Muito bem, temos aí duas perguntas principais para essa lição. Sabe responder? O que os irmãos de José fizeram com ele? Aqui, a filha da estudante da Kaline, Elisa. Eles venderam José para os homens por 20 moedas. Muito bem, Elisa. Obrigado por seu comentário. É isso mesmo, né? Venderam José por 20 moedas. Olha a segunda pergunta. Por que José foi parar na prisão? Irmã Cida? José foi parar na prisão porque a esposa de Potifar mentiu sobre ele. Ela tentou forçá-lo a ter relações com ela, mas ele resistiu e fugiu. Com raiva, ela inventou que José tinha tentado agradá-la. Potifar acreditou na mentira e o mandou para a prisão, mesmo José sendo inocente. Muito bem, irmã. Muito obrigado por seu comentário. É isso mesmo, né? Por isso que ele foi parar na prisão. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nessa lição. Por que será que os irmãos de José ficaram com inveja dele? Irmã Lércia? Porque ele era o filho que Jacó mais amava, e eles tinham ciúme dele. E um dia também ele teve uns sonhos que contou para os seus irmãos, e eles não gostaram do que ouviram, porque eles pensaram que José queria ser o rei sobre eles. Muito bem, obrigado, irmã. Então, isso os deixou com muita raiva, né?
conforme menciona aí. E o que eles até pensaram em fazer devido a essa raiva que nutriram de José? Chegou a que ponto? Irmão Oscar. Inicialmente, eles pensaram em matar José. Felizmente, no momento, mudou a situação, porque passava um mercador, então eles o venderam. Ainda bem, porque isso permitiu que José continuasse vivo e continuasse servindo a Deus. Bem, obrigado, irmão. Temos uma imagem aí, a segunda imagem dessa lição, que nos ajuda nesse sentido. O que está acontecendo aí nessa imagem? Irmã Giovana? Vemos um momento que 5 dos irmãos de José atacaram ele para jogar ele no buraco. Então ele não tinha chance nenhuma contra eles, né? Era apenas ele. E por Judá falar aquilo, que é apenas por isso que ele não foi morto. Mas José com certeza sofreu muito com essa traição da parte dos irmãos dele. Isso. Muito bem, irmã. Obrigado. É isso mesmo, né? Então, nesse momento que eles decidiram então jogá-lo nesse buraco, nessa cisterna, e depois o venderam, como nós já vimos. Aí, quando José foi vendido, então, lá para o Egito, e chegou no Egito, o que começou a acontecer com ele ali? Nós vimos que a esposa de Potifar, ela chegou, então, a mentir sobre ele, mas antes disso, o que ela já estava fazendo? Ali atrás, ao lado da Vanessa. Então, quando José chegou no Egito, ele foi comprado por um homem muito importante, Potifar. E como ele cuidava muito bem de todo o trabalho dele, ele ficou a cargo da casa de Potifar. E a esposa dele começou a notar que José era forte e bonito. Isso. E aí, ela desejava o quê? E qual a frequência que ela fazia isso? Irmão Nilson. Ela começou a se interessar por ele e queria se relacionar sexualmente com ele. E isso era um tormento para ele, porque ele sabia que era errado. Por isso, ele foi bem firme, mostrando que apreciava os padrões de Jeová e não dos seres humanos. Muito bem, irmão. Obrigado. Temos uma imagem, a primeira imagem dessa lição, que nos ajuda a entender esse ponto. Qual que é a frequência que ela falava com José ali sobre isso? E aí alguém pode comentar também na imagem. Irmã Emery? Então, para José foi muito difícil, porque ela o tentava todos os dias, né? E nessa imagem aí nós vemos o momento em que ela tenta ali, né? Quando ela está no quarto dela ali, e talvez José tenha feito algum trabalho para ela ali, ela agarra ele, né? E ele foge e ela fica com a roupa dele na mão, né? Foi a prova que ela tinha para dizer que ele tinha agarrado ela. Muito bem, irmã. Então ele estava sendo tentado todos os dias, mas o relato menciona que ele fugia dela todos os dias, não é? Então, agora baseado nessa lição, o que esse relato nos ensina sobre Jeová? Bom, Mauri? Que Jeová, ele é um Deus que cuida dos seus servos quando passam por dificuldades e injustiças, né? José poderia ter morrido na cisterna, mas Jeová ajudou ele e ele foi vendido e foi para o Egito. Né? Potifar, e assim, poderia ter matado José, mas mandou ele para a prisão. Então, Jeová sempre cuidou de José, né? Então, talvez naquele tempo José talvez visse ali e só as dificuldades, mas Jeová estava cuidando de tudo. Muito bem, irmão. Muito obrigado por seu comentário. E que lições práticas podemos aprender deste relato? Irmão Lucas? Primeiro, que é possível, por mais pressão que alguém sinta, né, nesse mundo, todos nós sentimos pressões, é possível, quando confiamos em Jeová, se sair bem com a ajuda de Jeová, fugir do perigo.
Jeová sempre esteve do lado dele, porque ele também sempre esteve do lado de Jeová. Então Jeová o protegeu, como hoje continua protegendo seus servos de tantos perigos, que incluem inclusive esses assédios que todos muitas vezes sentem na escola, no trabalho e em outras rodas da vida. Então é muito importante nós confiarmos em Jeová, que Jeová com certeza vai nos livrar. Muito bem, irmão, obrigado. Então, assim como José, também podemos resistir, não é? Aí, no finalzinho, menciona para nós 1 de Pedro 5, 6. Quem gostaria de comentar esse texto, baseado na terceira imagem que temos aí para essa lição? Irmã Joelma? Lá fala da pessoa humilhar-se sobre a mão de Jeová. Como é que uma pessoa faz isso? Ela se humilha sobre a mão de Jeová quando confia totalmente nele e reconhece que tem limitações, que não consegue vencer sozinha as dificuldades, né? Com certeza era isso que José estava pensando, né? Ele, embora Jeová pudesse dar um alívio para ele em algumas situações, ele percebia, né, talvez nesse momento, que a coisa não estava andando bem. Mas é curioso que ele olha para cima, né? A gente está observando que mesmo passando por provações, ele confiava que Jeová ia ajudá-lo na hora certa e da melhor maneira possível. Então, quem suporta provações com paciência, assim como José, vai ser enaltecido por Deus, como o texto diz. Vai ser recompensado por ele. Muito bem, irmã. Obrigado por seu comentário. Então, vamos ver como é que José foi enaltecido. Vamos passar à lição 15, que tem por tema, Jeová nunca esqueceu de José. Vamos ouvir a leitura. Enquanto José estava na prisão, Faraó, o rei do Egito, teve alguns sonhos que ninguém conseguia entender. Mas um homem disse para Faraó que José poderia explicar os sonhos. Então, Faraó mandou buscar José na prisão. José explicou: durante 7 anos, o Egito vai ter muito alimento e depois vai passar por 7 anos de muita fome. Então, escolha um homem inteligente para guardar alimento durante os 7 anos bons. Assim, o povo não vai morrer de fome. Por que José conseguiu explicar os sonhos de Faraó? Porque Jeová ajudou José. E Faraó gostou tanto de entender o sonho que escolheu José para guardar alimento. Faraó fez de José o segundo homem mais importante do Egito. Durante 7 anos, José guardou bastante alimento. Daí chegaram os anos de fome. A fome foi tão grande que pessoas de todos os lugares iam para o Egito comprar alimento. Até Jacó, lá em Canaã, ficou sabendo que o Egito tinha alimento. Então, mandou seus filhos ir para lá. Quando chegaram no Egito, os irmãos de José foram falar com o homem que vendia alimentos. Quando o viram, se ajoelharam na frente dele, mas não reconheceram que aquele homem era José. Mas José reconheceu seus irmãos e se lembrou do sonho que teve quando era mais novo. Para saber se seus irmãos ainda eram malvados, José disse para eles: vocês são espiões, vocês só querem lutar contra o Egito. Não, não somos espiões, nós viemos de Canaã. Éramos 12 irmãos, mas um irmão nosso morreu e o mais novo ficou com o nosso pai. Se vocês trouxerem seu irmão mais novo aqui, eu vou acreditar em vocês. Então, os irmãos de José voltaram para Canaã. Depois de um tempo, eles foram de novo para o Egito comprar mais alimento. Dessa vez, levaram Benjamim, o irmão mais novo, com eles. Quando encontraram José, mais uma vez não o reconheceram. Aí, José decidiu fazer um teste com seus irmãos. Ele escondeu um copo de prata nas coisas de Benjamim e disse:
Eles roubaram meu copo de prata. Revistem esses homens. Os empregados de José fizeram isso e encontraram o copo na sacola de Benjamim. Os irmãos de José ficaram muito assustados, mas eles não foram malvados com Benjamim como tinham sido com José. Eles imploraram: por favor, Senhor, não castigue Benjamim por isso, castigue a gente. Isso fez José ter certeza que seus irmãos tinham mudado. Então, ele não conseguiu mais se segurar. Chorando muito, José disse: eu sou José, irmão de vocês. Meu pai ainda está vivo. Seus irmãos não conseguiam acreditar. José estava vivo. Mas será que José estava com raiva deles? Não. Para provar que tinha perdoado os irmãos, José disse: não precisam ficar com vergonha do que fizeram comigo. Deus me mandou para cá para salvar a vida de vocês. Mas, por favor, tragam logo meu pai aqui. Os irmãos de José voltaram para Canaã e contaram a boa notícia para Jacó. Daí, a família toda foi morar no Egito. Depois de muitos anos, finalmente José e seu pai estavam juntos outra vez. Muito obrigado, irmão Adriano, por sua excelente leitura. Nos ajudou bastante no compreendimento da matéria. As duas perguntas para esta lição. Por que José conseguiu explicar os sonhos de Faraó? O filho da Érica. Ele teve a ajuda de Jeová. Isso, muito bem. Isso mesmo, né? Jeová o ajudou. Parabéns. O que José falou para mostrar que tinha perdoado seus irmãos? Irmão Oscar? Eles se redimiram, porque o que eles fizeram com José, agora eles fizeram o oposto com Benjamim. No caso de Benjamim, ele falou: pegue nós, faça conosco o que querem fazer com ele. Então aí José viu que tinha arrependimento genuíno na parte dos irmãos. Muito bem, irmão. Obrigado. É isso mesmo, né? Então, fez com que José tivesse certeza. Agora, explorando um pouquinho mais essa lição, irmãos, como é que Jeová ajudou, então, José naquela situação ali? Como é que ele foi parar diante de Faraó para revelar os segredos? E aí temos uma imagem também, que os irmãos podem usar essa imagem para comentar. Irmão Brás? Então essa imagem revela a situação que antes de acontecer isso, de José estar perante Faraó, Faraó teve vários sonhos, né? Só que ninguém conseguia interpretar, né? E aí todos os sábios do Egito, nenhum conseguia, então falaram de José. E aí José foi levado até Faraó. E aí nós vemos na imagem que José conseguiu interpretar o sonho de Faraó, né? Porque ele era ajudado por Jeová, né? Então Jeová revelou o sonho a José e José revelou a Faraó. Muito bem, irmão, muito obrigado. Os demais sábios ali não ficaram nada felizes com a situação, né? Aí José foi escolhido então para cuidar das coisas do Egito. Temos inclusive uma segunda imagem que nos ajuda nesse sentido. O que ele conseguiu fazer ali no Egito? Irmão Geraldo? Então, por 7 anos, José ele conseguiu ser um bom administrador, né? Então, ele conseguiu guardar bastante alimento, né? Então, as pessoas vinham de outros lugares, de toda a terra, atrás ali de José, né? No Egito, porque ele tinha alimento. Muito bem. Obrigado, irmã Elaine, pelo seu comentário. Até que, então, até mesmo seus irmãos chegaram no Egito, né? Para buscar alimento. E aí, como nós vimos, José fez aquele teste ali com eles para descobrir como eles estavam naquele momento, né? Se deixaram de ser malvados assim como foram com ele.
Irmãos, o que esse relato nos ensina sobre Jeová? Irmão Lucas? Primeiro, Jeová, com muita antecedência, ele usou José para salvar a família dele. Muitos anos antes, né, Jeová foi preparando o caminho, né, coisas que os irmãos dele não entendiam e nem ele entendia, até chegar aquele momento, conforme ele mesmo disse para os seus irmãos: eu fui usado para salvar a vida de vocês. Então, Jeová sempre nos avisa com antecedência acontecimentos futuros. E Jeová sempre guia o seu povo como guiou ali a família de Jacó até o Egito, aonde aquela família pôde crescer, aonde foi dada à luz uma grande nação, a nação de Israel. Muito bem, irmão. Muito obrigado. Então, que este relato também continue aumentando nossa confiança, né, em como Jeová cuida realmente de nós. Na próxima semana, vamos estudar sobre Jó. Agradeço o comentário de todos os irmãos. Obrigado, irmão Isaías, pela sua condução nesse estudo, que nos ajudou muito a refletir sobre o exemplo de José. Sem dúvida, queremos imitar sua lealdade e confiança em Jeová. Bem, irmãos, chegamos então no final dessa nossa reunião, Vida e Ministério de hoje. E gostaria de então agora fazer, de agora em diante, alguns anúncios para os irmãos. O primeiro deles é para as congregações, Congressos Internacionais de 2026. É um prazer informar que 19 congressos internacionais serão realizados no mundo todo em 2026. Nossa filial foi convidada a enviar congressistas internacionais para os seguintes congressos internacionais: Estocolmo, Suécia, 3 a 5 de julho de 2026. Porto, Portugal, 10 a 12 de julho de 2026. Calgary, Canadá, 31 de julho a 2 de agosto de 2026. Vilnius, Lituânia, 7 a 9 de agosto de 2026. Milwaukee, Estados Unidos, 28 a 30 de agosto de 2026. Os congressos internacionais dão aos congressistas internacionais a oportunidade de se beneficiar da associação espiritual com os irmãos locais, não apenas nos 3 dias de congresso, mas também em outros dias antes e depois do congresso. Essa associação torna possível nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Para isso, as filiais anfitriãs vão providenciar que os congressistas internacionais participem na pregação com as congregações vizinhas, tenham reuniões sociais com os irmãos, visitem lugares turísticos e, se possível, visitem Betel. Depois dessa reunião, o secretário vai entregar uma cópia do documento Instruções para preencher a petição para um congresso internacional, a CO 151. Aos publicadores interessados em assistir a um congresso internacional. Todos os candidatos devem ser publicadores exemplares que preencham os requisitos, incluindo de idade e saúde, especificados nas instruções aos candidatos. Para enviar uma petição para ser um congressista internacional, você precisa ter acesso ao JW Hub. Os que desejam enviar uma petição, mas não têm acesso ao JW Hub, devem falar com o secretário da congregação. Os que têm acesso ao JW Hub podem enviar uma petição online, clicando em Minhas Petições. As petições devem ser enviadas o mais rápido possível, no máximo até quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Informe o secretário quando você estiver enviando ou quando você tiver enviado sua petição online.
Além de enviar congressistas internacionais para os países mencionados acima, temos o imenso prazer de informar que o Brasil foi escolhido para sediar um dos congressos internacionais do ano que vem, na cidade de Curitiba, Paraná, em junho de 2026. Os que forem convidados para assistir e ser voluntários nesse congresso receberão mais informações por meio das suas congregações. Confiamos que as bênçãos de Jeová estarão sobre todos os preparativos para os congressos internacionais de 2026. Vamos então encerrar agora a nossa reunião com o cântico de número 31, Ande com Deus. Está baseado em Miqueias capítulo 6, versículo 8. E depois teremos então uma oração final. Sean bienvenidos, hermanos, a este video aquí en su canal. Reuniones teocráticas en este video. Estaremos considerando la sección Busquemos Perlas Escondidas para la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025. Para iniciar vamos a leer de Proverbios capítulo 29 versículos 5, que dice: El hombre que adula a su prójimo le tiende una red para los pies. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es adular y por qué dice la Biblia que el hombre que adula a su prójimo le tiende una red para los pies? La adulación es una forma de alabanza fingida que busca aprovecharse del amor propio y la vanidad de otra persona. No es sincera, sino interesada. Por eso, Proverbios 29:5 compara la adulación con una red, porque atrapa y controla a quien la recibe. El adulador no está mostrando amor verdadero, sino egoísmo, ya que quiere obtener beneficios materiales o favores a costa de la sinceridad. Esta actitud es dañina porque fomenta la mentira, la hipocresía y el orgullo, cosas que Dios desaprueba, y puede apartar tanto al adulador como al adulado de la rectitud y de la sabiduría que viene de arriba. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Proverbios 29:2. Cuando el poder cae en manos de los malvados, el pueblo sufre. La corrupción, la injusticia y la opresión se vuelven parte del día a día. Lo vemos claramente en el mundo actual, líderes que solo piensan en sí mismos, sistemas manipulados y personas inocentes que pagan las consecuencias. Pero la Biblia nos da esperanza. Jehová ha prometido un reino justo donde su Hijo, Jesucristo, gobernará con verdadera rectitud. Entonces el pueblo se alegrará de verdad porque la maldad habrá desaparecido. Proverbios 29:3. Un hijo que busca la sabiduría y vive con rectitud es motivo de alegría y orgullo para sus padres. Su conducta refleja formación, temor de Jehová y decisiones responsables. Proverbios 29:4. Cuando un líder actúa con justicia, su pueblo se siente seguro y las cosas marchan con orden, pero si se deja llevar por sobornos, poco a poco todo se desmorona. Este versículo nos recuerda que la integridad no es solo una virtud, sino una necesidad para construir una sociedad fuerte. Un gobierno honesto inspira confianza y trae estabilidad. En cambio, la corrupción genera desilusión y caos. Proverbios 29:6. Las malas acciones terminan enredando al malvado. Tarde o temprano, queda atrapado por las consecuencias de lo que hace. En cambio, quien vive con rectitud puede sentirse verdaderamente libre y feliz. Aunque hacer lo correcto no siempre es fácil, trae una alegría sincera y una paz que nadie puede quitar. Proverbios 29:7. Este proverbio nos recuerda que nuestra fe no debe ser solo palabras, sino acciones concretas en favor de los necesitados. Ser indiferentes es colocarnos del lado de los injustos. Jehová observa cómo tratamos a quienes no tienen poder para defenderse. Proverbios 29:8. Nos enseña que los orgullosos actúan con altivez y egoísmo,
y su manera de hablar o gobernar enciende pleitos, divisiones y disturbios. La soberbia nunca construye, siempre inflama. Proverbios 29:13. Si Jehová da la misma luz de vida a todos, ¿con qué derecho un ser humano oprimirá a otro? Este versículo nos recuerda que la vida es un regalo compartido y debe inspirarnos a respetar, valorar y ayudar a los demás, sin importar su condición económica o social. Jehová no hace acepción de personas. Él da el mismo regalo de la vida al pobre y al opresor. Esto muestra que tarde o temprano Dios traerá equilibrio y que su justicia es superior a la injusticia humana. Proverbios 29:14. Aunque no seamos reyes, todos tenemos algún nivel de autoridad, en la familia, en el trabajo o en la congregación. Ser justos, no discriminar y tratar a todos con dignidad nos dará estabilidad en nuestras relaciones y nos hará dignos de confianza, porque Jehová es justo con todos, pero en especial muestra cuidado por los pobres, los huérfanos y las viudas. Proverbios 29:17. Un hijo bien guiado no causa vergüenza ni angustia a sus padres, sino que les da descanso y alegría. La disciplina evita muchos dolores futuros, tanto al hijo como a la familia. Proverbios 29:20. Hablar sin pensar es peligroso. La precipitación al hablar puede causar daño, ofender o mostrar imprudencia. Las palabras dichas sin reflexión no se pueden retirar y suelen traer consecuencias negativas. Lo que debemos hacer es cultivar la prudencia al hablar. Antes de responder, conviene escuchar con atención, pensar en el efecto de nuestras palabras y asegurarnos de que sean edificantes. La Biblia aconseja ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Santiago 1:19. Proverbios 29:22. Una persona iracunda se convierte en un foco de pleitos, contiendas y rupturas. Su carácter no solo lo afecta a él mismo, sino que también destruye la paz de quienes lo rodean. El antídoto contra la ira es cultivar un espíritu apacible, aprender a escuchar y dejar que la mansedumbre gobierne las reacciones. Esto previene conflictos y honra a Dios. Proverbios 29:24. El cómplice teme declarar porque no quiere exponerse o perder beneficios, pero al final pierde la paz, la confianza de los demás y hasta la aprobación de Dios.